Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui uma demonstração em tempo real, tá? De utilização dos mais recentes modelos de Generative AI do Google, que são os modelos aí Gemini, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar o Google AI Studio, que é a plataforma ali onde a gente pode testar prompts, interagir com esses modelos, e eu também vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar a API oficial aqui do Gemini para poder fazer a conexão entre, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento, né, em Python ou em outra linguagem, com essa API e, por conseguinte, com o modelo de IA generativo aqui em questão do Google, tá? Para explicar para vocês o que a gente vai fazer, tá? É uma proposta super interessante aqui que eu acho que pode se aplicar a muito aí das tarefas cotidianas de vocês, tá? Eu separei esse artigo aqui, que é um artigo super interessante, é um paper que foi publicado aí em 16 de maio de 2024, que ele discute ali, faz uma revisão bibliográfica muito extensa, né, e levanta hipóteses, faz uma discussão aprofundada sobre o quão longe a gente está do que a gente chama de AGI, ou AGI, né, que significa aí do inglês, né, Artificial General Intelligence, inteligência artificial geral, tá, que é basicamente, tá, em linhas gerais, um conceito que, uma hipótese, na verdade, né, de sistemas inteligentes aqui, né, robotizados, capazes de superar aí diversas habilidades intelectuais, né, humanas, tá? Então, muito se discute, né, poxa, será que a gente já atingiu um patamar aqui de AGI? O quão longe a gente está, de fato, desse termo, né, desse status aí de sistemas inteligentes, tá? O fato aqui, pessoal, é que eu li brevemente o resumo, né, desse artigo, mas eu não li o artigo com a profundidade, né? Eu não cheguei a ler esse artigo em sua completude, tá? E a ideia é que a gente utilize aqui o Gemini para que o Gemini explique para a gente o que está sendo discutido nesse artigo e que a gente consiga absorver o máximo de conteúdo possível através do modelo, tá? O Gemini, pessoal, é o modelo um LLM, né? Large Language Model do Google, que ele tem como grande diferencial aí a multimodalidade, né? Então ele aceita diferentes inputs, não só texto, tá? Ele está aceitando vídeo, PDFs aqui, documentos em texto também, para você interagir, tá? E é um modelo que o Gemini, são várias versões, né, mas o Gemini Pro, ele tem uma janela de contexto ali de 1 milhão de tokens, tá? Então você consegue passar aí uma obra completa do Senhor dos Anéis, né? Todos os livros ali do Senhor dos Anéis, dentro de um único prompt, tá? É exatamente isso que a gente vai demonstrar. Esse é um artigo, pessoal, esse artigo em questão que a gente vai usar aqui como exemplo, ele é um artigo que tem, no total, 120 páginas, tá? Se você acessar esse artigo, você vai ver que no final aqui tem várias páginas de referências bibliográficas, né? Olha aí, ó, quase, nossa, mais de 20 páginas só de referências bibliográficas que foram utilizadas nesse artigo, tá? E o que acontece, né, pessoal? A gente vai utilizar aqui o Gemini para poder entender esse conteúdo, né, o conteúdo aqui do artigo, de uma maneira mais rápida, né? Obviamente que não substitui a leitura desse artigo na íntegra, mas de uma maneira mais direta ali, para quem tem pressa, né? E a gente conseguir capturar as principais informações desse artigo, tá? Essa aqui, pessoal, é a interface do Google AI Studio, tá? É o estúdio aqui onde você pode interagir aqui com os modelos Gemini do Google, tá? Vocês vão ver que aqui a gente também vai conseguir gerar uma API key para poder interagir com esses modelos aqui de IA generativa do Google através de uma API, tá? Bom, quando você acessar o Google AI Studio, você vai ver, né, primeiro, né, o endereço é aistudio.google.com/app, tá? Quando você acessar esse link aqui, você vai ver que você vai precisar ter uma conta no Google, né? Eu acredito que muitos de vocês já tenham, e aí você vai logar e você vai cair nessa tela inicial aqui, né, que ele vai te criar um novo chat, tá? Essa aqui é uma interface muito parecida, né, se você já utilizou aí, o ChatGPT, né? Então é um sistema de chat mesmo, então você pode interagir aqui. Vamos perguntar alguma coisa, né? Quanto é raiz quadrada de 121, tá? A resposta correta é 11, então a gente clica aqui em Run e ele vai gerar pra gente. A raiz quadrada de 121 é 11, tá? Então, a forma de interação é muito simples aqui via Google AI Studio, tá? Existem várias outras possibilidades aqui de interação, tá? Não só dessa forma desestruturada, né, entre aspas, aqui através de chat, mas a gente também tem prompts aqui, tá, pessoal? Que eu recomendo vocês explorarem, onde você pode criar prompts mais estruturados, né, com exemplos ali, na forma de tabela e tal. Se vocês tiverem interesse, eu até posso trazer isso num outro momento aqui no canal também, tá? Mas, basicamente, pessoal, em linhas gerais, né, o que a gente tem aqui? A gente pode selecionar um modelo, então a gente tem o Gemini 1.0 Pro, que é um dos primeiros modelos do Gemini aqui que o Google lançou. A gente tem o Flash, que foi lançado recentemente, e o 1.5 Pro, tá? A gente vai utilizar o 1.5 Pro. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um contador de tokens, tá? Então vocês vão ver que a gente utilizou 29 tokens de um total de 1 milhão, que é aquela janela de contexto que eu comentei. E a gente tem aqui também a temperatura, tá?
Temperatura, pessoal, é um conceito, em linhas gerais, ele vai dizer o quão, como eu posso dizer, né, o quão criativo esse modelo é, tá? O quão criativas as respostas são, tá? Não é, assim, tecnicamente não é isso, tá? É uma mudança que a gente faz, a temperatura, ela muda a distribuição de probabilidade das palavras, tá? Os modelos de IA generativo, né, como o Gemini, o GPT, eles funcionam prevendo a próxima palavra, né? E essa temperatura, ela muda a distribuição de probabilidade dessas próximas palavras, né? Então, ele deixa o modelo mais, entre aspas, tá, criativo. Quanto maior a temperatura, quanto mais próximo de 1, mais criativo é, e quanto menor a temperatura, mais determinístico, né, entre aspas, também o modelo vai ser, tá? Então a gente vai conseguir gerar as mesmas respostas várias vezes se a gente deixar uma temperatura mais próxima de zero, tá? Vamos voltar aqui para a tela, então. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu baixei esse artigo em PDF, né? Eu fiz o download desse artigo. Eu vou vir aqui vou vir aqui no íconezinho de mais, tá? E eu vou colocar aqui, vou selecionar a opção Upload to Drive, ou aqui, né, a gente tem várias outras opções. Eu posso selecionar o arquivo do meu Drive, eu posso carregar um arquivo para o meu Drive, e aí automaticamente ele traz aqui pra gente também. Eu posso mandar um áudio aqui para o modelo, uma imagem, até um vídeo, tá? A gente consegue mandar aqui para interagir com o vídeo no modelo. Recomendo que vocês façam esse teste, tá? Bom, aqui, pessoal, a gente vai fazer um Upload to Drive, tá? Então eu vou selecionar o arquivo, eu vou aqui fazer um procurar, vou selecionar aqui o PDF, eu acabei de baixar, são 11 megas de PDF, tá? Ele vai carregar aqui pra gente. Então ele carregou aqui no nossa interface de prompt. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta, né, em relação aqui dar um comando para ele aqui em relação a esse artigo, né? O que eu vou fazer, tá? Vou falar para ele, olha, cara, eu ainda não li o artigo em questão e eu quero que você faça o seguinte, tá? Leitor do artigo, tá? Isso aqui é uma técnica de prompt, tá, pessoal? De prompt engineering, né? De como que você instrui o modelo aqui, que é basicamente você quebrar, né, a sua instrução em passo a passo, tá? Então eu falei para ele, leia todo o artigo, tome nota dos principais pontos do artigo, que ao ler me faça compreender o mesmo, né, o artigo ali em questão, sem realizar a leitura, tá? Cite trechos do artigo para aumentar a profundidade do entendimento e junte todos os pontos e retorne no formato de bullet points, de tópicos, tá? Aí eu vou setar aqui uma temperatura, cara, uma temperatura de 0.2, tá? E eu vou dar um run aqui no modelo. Vamos ver o que ele retorna, tá? É um modelo extremamente rápido, vocês vão ver que a resposta em si ela não vai demorar tanto. Mas se a gente comparar lá com o vídeo que eu trouxe aqui no canal do GPT-4o, né? As respostas são mais rápidas no caso do GPT-4o, tá? Então aqui ele traz o resumo do artigo, né? Ele está escrevendo aqui pra gente. Vamos ver a qualidade desse resumo. Lembrando que nem eu, né? Obviamente, talvez aí nem você, a gente leu esse artigo, né? Então, pode ser aí que... pode ser não, né? É interessante que a gente vai testar junto o nível aqui de profundidade do modelo, tá? O quão ele está sendo didático, né, entre aspas aqui, pra gente que nunca leu esse artigo, tá? Então ele tá, vamos começar aqui analisando, né? Ele fala aqui um resumo. Então esse artigo ele explora o estado atual da AI e sua trajetória em direção ao que a gente chama de AGI, né? Ele discute aqui os componentes, para alcançar a AGI, né? Além de apresentar estudos de caso em áreas como descoberta científica e robótica, tá? E aí os principais pontos do artigo, ele fala o que é a AGI. Então o artigo ele define a AGI como um sistema de IA capaz de executar diversas tarefas do mundo real, né? Com eficácia e eficiência aí comparáveis ou até superiores, né, à inteligência humana, né? Componentes. Então ele fala que o AGI ele é composto de componentes internos de interface de sistemas. Os internos visão, audição e tato, né, raciocínio e memória, e metacognição, tá? Interface com o mundo digital, né, arquiteturas escaláveis aqui em relação a sistemas, técnicas de inferência, custo de eficiência, tá? Aqui, assim, para quem nunca leu alguma coisa sobre AGI, fica um pouco até difícil na minha visão de entender o que são esses componentes aqui do AGI, né? Mas basicamente aqui, tá? O que ele fala? Para você ter um sistema inteligente, né, do ponto de vista até de superar os humanos, você precisa ter componentes que são internos, de interface ali com o meio físico, né? E também sistemas aí de computador, né? Sistemas robóticos aqui em linhas gerais, tá? Os níveis de AGI, ele fala que o nível embrionário é o que a gente está atualmente, tá? Ele supera humanos em tarefas específicas, então, por exemplo, geração de texto, né? Pô, escrever um poema, escrever um resumo, né? O poema aqui eu não vou entrar nessa briga aqui, né? Mas escrever um resumo, cara, redigir um e-mail ali padrão e tal, ele já, na minha visão, já superou a gente, né? O ChatGPT aqui, o próprio Gemini, ele é muito mais eficiente do que um humano, né? Ele substitui aí o nível 2, né, do AGI aqui, segundo o artigo, tá?
ele substitui humanos em tarefas do mundo real, e o 3 é a autoevolução completa sem intervenção humana, né? Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal, é que para a gente atingir o máximo do nível aqui de AGI, né, o nível 3 ali, os sistemas eles precisam superar os humanos em várias atividades, se não todas as atividades que um humano consegue fazer, e além disso, ele se auto-treinar, né, ele aprender com ele mesmo, né, de maneira autônoma, tá? É super interessante pensar nisso, porque hoje, né, esses grandes modelos de linguagem, eles precisam aí de uma intervenção humana, né, para treinamento, tá? Então aqui ele também traz outros pontos, aí a questão dos trechos, tá? Ele fala aqui, ó, o caminho da AGI não é apenas uma jornada tecnológica, é uma busca filosófica, né, a medida da inteligência é a capacidade de mudar, né, isso aqui é uma citação ali do artigo de uma fala do Albert, supostamente atrelada aqui ao Albert Einstein, tecnologia é tudo que não existia quando você nasceu, né, do Alan Kay aqui. Bom, ele traz aqui desafios, né, em relação à AGI, então robustez e confiabilidade, segurança e ética, né, aceitação social, né, é também um desafio segundo aqui o artigo, né, colaboração interdisciplinar, então o que isso quer dizer, né, a AGI requer avanços em diversas disciplinas, incluindo não só a ciência da computação, mas também aqui neurociência, ética e filosofia, tá? Bom, de maneira geral, tá, pessoal, como eu avalio esse primeiro resultado aqui da resposta do modelo, tá? Eu achei uma resposta até interessante, né? Mas, assim, não tem uma profundidade muito grande, né? Eu não consigo ler só esse resumo e já ter um nível de profundidade grande em relação ao que o artigo está trazendo, né? Uma coisa bem superficial, mas o que eu recomendo que vocês façam, né? Vou até dar um exemplo, né? Vamos supor que a gente tem uma dúvida aqui que é em relação ao nível 3, tá? Então aqui eu vou pedir para ele, gostaria de mais detalhes ou maior nível de aprofundamento sobre o nível 3, que é a autoevolução completa sem intervenção humana, né? Então eu vou mandar esse prompt aqui para ele, né? Então ele vai fazer a resposta aqui para a gente. Vamos esperar um pouquinho. Então nível 3, né? O santo grau da inteligência artificial, né? Então ele traz aqui que o nível 3 é chamado de Ultimate AGI, né, no artigo. E as características principais é autonomia total, né? As características mais marcantes do nível 3 é a capacidade de se auto-aperfeiçoar, criatividade e inovação sem precedentes, né? Ele não se limita a resolver problemas pré-definidos, né? Então, ele não precisa ter sido treinado, né, especificamente com aquele problema ali, um problema parecido para poder conseguir resolver, mas ele conseguiria também gerar ideias originais, né? Compreensão profunda do mundo, consciência e emoção, né? Então, a possibilidade do nível 3 também de ter uma consciência e emoções ali é um tema controverso, ele fala, né, e ainda é aberto, tá? Caminhos para o nível 3, ele fala máquina de códigos avançada, simulações super realistas, desafios e riscos, né, aqui ele fala das questões éticas novamente, mas em resumo ele traz aqui um apanhado geral, é um nível ambicioso e desafiador aí com potencial para revolucionar a civilização humana, né? Então assim, pessoal, essa é a dica que eu dou, tá, para você que quer estudar um pouco ali sobre um artigo que você está sem tempo para ler, né? Obviamente que a leitura integral ela é muito melhor, mas você pode aqui imputar esse artigo, né, um documento, um livro, até um livro, tá? E fazer perguntas, né, dependendo ali do resumo que ele trouxer para você, você pode se aprofundar num determinado item ali que te chame mais atenção. Nesse caso a gente perguntou lá do nível 3, né? E aí você vai estudando com isso, tá bom? Bom, vamos lá para a parte 2 do nosso vídeo, que é basicamente o que, pessoal? A gente vai utilizar a API aqui do Google AI Studio para poder fazer uma integração com o sistema, né, em Python, por exemplo, tá? O grande diferencial, na minha visão aqui do Google AI Studio, é que ele tem esse botão aqui, Get Code. Se você clicar aqui, você vai ver que ele tem, para várias linguagens, né, já um resumo de como que você pode exportar exatamente esse prompt aqui que você criou para um ambiente de desenvolvimento, né? Então você vai dar um copy aqui, e aí agora, né, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, né, dentro de um ambiente Python aqui, copiar esse código, colar ele lá e executar na nossa máquina, tá bom? Vamos ver como é que a gente faz isso então. Bom, pessoal, então com o VS Code aqui aberto, a gente, enfim, o primeiro passo aqui, tá, para isso tudo funcionar, é você instalar a versão do Jupyter aqui para o VS Code, tá? Vocês vão ver que vocês vão poder utilizar o que a gente chama de notebooks aqui, tá bom? Só esse adendo antes da gente começar o nosso tutorial. Bom, feita a cópia lá do código que o Google AI Studio gerou pra gente, a gente vai copiar isso numa célula aqui do notebook, tá? Então eu copiei todo o código e a gente vai precisar fazer algumas pequenas mudanças, tá? Então a primeira mudança que a gente tem que fazer repare que o Google ele pede aqui, né, no código pra gente inserir a nossa Gemini API Key, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa parte do código
e vou voltar lá no Google AI Studio e vou aqui em Get API Key, tá? Então vocês vão ver que eu já tenho uma API aqui configurada. Para vocês configurarem a sua, vocês vão criar aqui em criar chave de API, tá? Vocês vão precisar criar também aqui um projeto no Google Cloud, tá? Vocês vão ver que é bem simples, vai ter uma opção aqui para vocês. Vocês vão selecionar aqui um projeto e aí, né, depois de selecionar esse projeto, vocês vão ver que vai gerar uma chave API Key, tá? Uma API Key aqui no caso, tá? Vocês vão copiar esse código e aí vocês vão colar no Visual Studio Code, tá? Deixa eu voltar aqui na tela. Então, vocês vão colar aqui a sua chave de API, tá bom? Lembrando que essa chave é individual, então não compartilhem com ninguém, né? Esse mesmo código aqui eu vou excluir logo após a publicação do vídeo, então você não vai conseguir utilizar, tá? Reparem que ele tem aqui algumas funções de carregamento do arquivo, tá? Eu não vou passar no detalhe por ela. Vamos assumir que está tudo correto, né? E a gente não vai ter nenhum problema com isso. E aí só um ponto que eu lembrei agora, pessoal, só para deixar bem claro, é que aqui logo no início do código ele fala para a gente instalar a biblioteca Google Generative AI, tá? Então você vai abrir lá seu terminal do Windows e vai dar um pip install Google-Generative AI, tá bom? Bom, voltando aqui, tem algumas configurações do modelo, né? Então a temperatura, o top P e o top K também são parâmetros relacionados à criatividade, lembrando, criatividade entre aspas aqui do modelo, tá? Eles vão afetar a tabela de distribuição de probabilidade que o modelo tem por trás ali dele para geração das palavras, tá? Max Output Tokens, tá? Bom, isso aqui vai dizer quantos tokens na saída o modelo vai poder ter. E aí o que a gente tem aqui também? A gente tem aqui o Model Name, tá? Então a gente está utilizando aqui o Gemini 1.5 Pro, beleza? Bom, aqui tem a parte do upload dos arquivos, né? Reparem que aqui ele fala para você colocar o diretório do arquivo local que você quer analisar. No meu caso aqui, eu tenho o PDF, né? Eu baixei o PDF ali do artigo. Eu vou apagar só essa segunda linha aqui, mas eu baixei o PDF do artigo. Então eu vou copiar o diretório onde está esse PDF, tá? E vou colar aqui, tá? Eu coloco sempre um R na frente aqui no Python para que ele não tenha nenhum problema em relação ao diretório, a leitura do diretório do arquivo, tá bom? Às vezes acontece por você estar utilizando o Windows aí ou outro sistema operacional, dá algum erro, tá? Mas você também pode colocar duas contrabarras aqui, que vai funcionar sem problemas, tá? Bom, que mais? Aqui no Chat Session, ele coloca o histórico, né? Então são todas as perguntas que eu já tinha feito lá no nosso exemplo, né, no começo do vídeo. Eu vou apagar esse histórico aqui do chat para começar ele do zero, tá bom? Então eu vou apagar isso aqui. E aí, né, a última etapa aqui, ele pede para a gente colocar o input, né, o nosso prompt aqui, tá bom? Então eu vou criar uma variável chamada prompt, tá? E aí eu vou escrever aqui, tá? Eu vou escrever aqui, faça um resumo do abaixo, tá? Do artigo abaixo. Então esse vai ser o nosso prompt, e aqui eu vou passar no formato de uma lista, tá? O prompt e o file aqui 0, tá? Que é o nosso, aqui na nossa lista de files, né? Na lista de arquivos é o nosso PDF. Então files 0, tá? Aí aqui a gente precisa fechar, e aí a gente já pode dar um execute. Então ele vai fazer aqui a execução do modelo. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Vamos ver se aqui o Google AI Studio vai dar o caminho das pedras pra gente. Então, olha só, aqui tem um erro, tá? Vamos abaixar aqui. Ele fala aqui que unsupported MIME type application.pdf. Bom, pessoal, eu dei uma pesquisada aqui na internet, tá? Para ver o que esse erro se trata. Basicamente é um erro aparentemente de codificação. Não sei se tem uma outra forma de resolver, mas um modo que eu encontrei aqui de resolver esse problema é a gente fazer uma leitura do PDF, extrair todo o texto desse PDF e passar isso dentro do prompt, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui dentro do Python? Bom, eu criei aqui, pessoal, uma função que vai fazer a extração de todo o texto do PDF para que a gente passe isso no nosso prompt, tá? Basicamente essa função é o que, pessoal? A gente está utilizando a biblioteca PyPDF2, então você vai dar lá um pip install PyPDF2, tá? E aí o que a gente faz? A gente passa o PF do PDF que a gente quer analisar e aí ele vai ler todas as páginas desse PDF e extrair essa página, o texto dessa página e armazenar isso dentro de uma variável text, tá? Então eu vou criar uma variável chamada PDF texto e vou armazenar o texto do PDF aqui do artigo que a gente está usando aqui como exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui um PDF texto, vou imprimir as 500 primeiras palavras, tá bom? Aqui ele está lendo as páginas, né, para a gente analisar o progresso. Reparem que é bem rápido. E aí ele traz aqui how far, né, aqui a primeira página do texto, tá, do nosso PDF.
Então, o que a gente vai fazer agora? A pequena mudança que a gente vai precisar fazer no nosso código. A gente vai pegar essa variável PDF texto, a gente acabou de extrair o texto do nosso PDF, e aí a gente vai mudar o nosso prompt aqui, a gente vai colocar um F de formatar, né, a nossa string, e aí a gente vai colocar aqui o nosso PDF texto, tá? O nosso PDF texto, beleza? Agora sim a gente vai passar isso para o nosso prompt e ver se vai dar certo, tá bom? Então vamos lá, executar de novo o nosso código. Bom, pessoal, como vocês podem ver, deu um erro aqui. Ele está falando que a gente infringiu aqui a nossa cota, tá? Isso tem a ver, pessoal, com os critérios de cobrança da API do Gemini, tá bom? Então, embora o modelo tenha uma janela de contexto extremamente grande, né, ali de mais de 1 milhão de tokens, o uso desse modelo via API ele tem algumas restrições, especialmente de cobrança, de custo, tá? Para você fazer a alteração da sua cota e conseguir passar um prompt maior, como no nosso caso aqui, você vai precisar acessar o seu projeto lá do Google AI Studio e alterar a sua cota, tá? Mas isso, de novo, tá? Vai gerar cobranças aí, pode gerar cobranças a você, tá? Bom, para a gente finalizar a nossa aula aqui, eu vou simplesmente limitar o tamanho do PDF que a gente está mandando para o Google, tá? Eu vou mandar um PDF menor, né? Não vou mandar todo o PDF ali para ele analisar. Então, vamos voltar aqui para a nossa janela, aqui, e o que eu vou fazer, tá? Primeira coisa, eu vou diminuir aqui o envio de texto, então eu vou colocar 1000 caracteres, né? Caracteres aqui no sentido de texto, tá? E aí, aqui, uma outra pequena mudança é que eu não vou enviar o file, né? Eu vou enviar somente o prompt. Então, eu vou executar novamente. E aqui ele faz aqui a menção, né? Ele faz aqui o resumo. Então, o artigo com a gestão da GI explora o conceito de inteligência artificial, né? E aqui, enfim, todo o texto, né? Depois vocês podem analisar, defende uma exploração profunda, né? Para alcançar. Reparem que como eu mandei um fragmento do meu PDF, ele não gerou um resumo tão completo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, foi um vídeo mais extenso, onde a gente abordou todo o fluxo aqui de interação via Google AI Studio com os modelos Gemini e também uma integração simples via API, tá bom? Recomendo muito que vocês busquem aqui a documentação dessa API para vocês entenderem a questão de custos, a questão de cota ali que a gente avaliou no final desse vídeo. Minhas considerações finais sobre a utilização da API, tá? Se a gente comparar lá com a API do GPT, né, da OpenAI, eu achei a do Google aqui, Gemini, muito mais complexa de você parametrizar, de você entender os resultados ali, né, os retornos de erro. A questão de upload ali do PDF não funcionou, né, com o código que a gente gerou lá no Google AI Studio. Então não foi uma experiência via API muito satisfatória aqui do ponto de vista do usuário, tá? Foi a primeira vez que eu usei essa API, então também pode ser isso, tá? Eu não li a documentação, não fiz nenhum tipo de teste anterior a esse vídeo, mas, de certa forma, aqui a primeira experiência não foi muito positiva, tá bom? Isso porque, comparado lá de novo, né, com o concorrente ali que é o GPT, né, a OpenAI, é muito mais fácil, né, você utilizar, se conectar com a API do GPT, da OpenAI de maneira geral, do que com a do Google aqui, tá bom? Mas isso é a minha opinião, deixa aí nos comentários também o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço.